Olá, amados, graça e paz. Eu quero abordar com vocês hoje o tema intimidade, uma vida íntima com Jesus. Eu vou ler o texto de Lucas, capítulo 5, do verso 1 até o 11, que diz assim: Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num barco e o que pertencia a Simão. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava a multidão. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes ao mar. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que acabavam de fazer, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Lendo esse texto, nós podemos concluir 2 coisas importantes. Que há 2 maneiras que a forma que Jesus se relacionava com as pessoas. A primeira forma é a forma pública. Ele tinha uma relação pública com as pessoas, com as multidões. Ele ensinava por parábolas as multidões, não tinha uma maior intimidade com eles, porque ele se afastou do barco, da terra, se afastou da presença ali íntima da multidão, e ele falava ali abertamente com todos. Era algo público e coletivo. Com Jesus, a segunda relação era uma relação pessoal que ele tinha, Jesus, com os seus discípulos. A relação que tinha com os seus discípulos já era uma relação mais íntima, já não era falado por parábolas, mas sim com explicações. Dava conhecimento e explicava cada parábola que ele falava com a multidão. Ele respondia às perguntas mais íntimas, às dúvidas mais intensas que o discípulo tinha. Jesus tinha uma relação completamente íntima com os discípulos, diferente da que tinha com a multidão. Como os relacionamentos de hoje com Jesus pode mover a nossa vida, né? Ele pode determinar ou não o que grupo que nós pertencemos. Vamos conhecer algumas consequências daquilo que escolhemos ser. Se nós queremos ser multidão ou se queremos ser discípulos, isso vai acarretar realmente algo em nossa vida. Vai levar-nos a um caminho diferente. Multidão segue um caminho, discípulos segue outro completamente diferente. O primeiro ponto que eu quero abordar é o relacionamento que Jesus tinha efetivamente com a multidão. A multidão seguia Jesus. Estavam dispostas a ouvi-lo e ouvir a palavra de Deus. Veja bem, eles estavam dispostos a ouvir a palavra de Deus. Eles estavam motivados por algo. Essa motivação, eu dividi aqui para você entender melhor, em 3 partes. A primeira motivação era que eles viam os sinais e maravilhas que Jesus fazia. Nós vamos encontrar isso em vários textos na Bíblia, e principalmente em Mateus capítulo 9, versículo 32 e 33, que se refere a isso. Eles seguiam Jesus porque viam sinais e maravilhas, como hoje muitas pessoas seguem o Evangelho por causa de sinais. Quando não há sinal, quando não há maravilha, eles não vão seguir aquilo que é pregado, aquilo que é falado. Muitas pessoas hoje querem ver o mover, querem ver o movimento.
né? É como estava ali a multidão naquele tempo com Jesus. Queria ver o mover, queria ver o que era Jesus capaz de realizar. E também a segunda coisa que eu quero frisar aqui, que eles eram atraídos pela autoridade na qual Jesus ensinava. Eles perguntavam com que autoridade Jesus fala estas coisas. Nós podemos encontrar em Mateus capítulo 7, versículo 29. E terceiro, o anúncio do reino dos céus. Jesus falava, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Isso atraía também as pessoas. O que é esse reino? O que é que tem nesse reino? Então isso ia cativando as pessoas para ouvir cada vez mais a palavra do Senhor. A palavra só que era dita à multidão de forma em parábolas. Eu quero ler para você Mateus 13:10, que diz assim: os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe a ele: por que falas ao povo por parábolas? Jesus respondeu nos textos o seguinte: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. É isso que a multidão faz, é isso que a multidão vive. Eles querem os sinais, eles querem ouvir a palavra, mas eles não vão compreender, porque a palavra de Deus não é só para ser ouvida, mas ela precisa ser praticada. Então esse compromisso com a prática da palavra faz com que o povo se relacione de forma diferente com o Senhor Jesus Cristo e os seus ensinos. Não havia comunhão, nem amizade com a multidão, não havia essa intimidade, como já disse. Só ouvir a palavra de Deus e não praticá-la faz com que haja um afastamento desta intimidade com o Senhor. A intimidade ela é conquistada pelo ouvir e pela prática. Fé tem que ser praticada. O ouvir gera fé, mas a fé gera obras. Então é isso, essa sequência tem que ser natural na vida das pessoas que querem realmente seguir a Jesus. O segundo ponto que eu quero abordar é o relacionamento que Jesus tinha com os seus discípulos, que era completamente diferente do da multidão. Os discípulos, primeiro, eles foram escolhidos e chamados por Jesus pessoalmente. João 15,16, é claro, ele fala sobre isso, que diz: não foi você que me escolheu, mas fui eu que te escolhi. Te chamei, te designei para algo ser feito. Segundo ponto, eles não seguiam Jesus. Há uma diferença muito grande nisso. Eles andavam e conviviam com ele. Seguir é uma coisa, andar e conviver é completamente diferente. Porque quando eu ando com uma pessoa, quando eu convivo com ela, eu vou conhecê-la cada vez mais. Eu vou conhecê-la na intimidade, as suas necessidades, os seus medos, os seus valores, os seus conceitos. A multidão não sabia nada disso, por isso que não conseguiam entender o que Jesus falava. Tinham a resposta para as perguntas e revelação do mundo espiritual. Jesus revelava o mundo espiritual para os seus discípulos. Quero lembrar sobre o Monte da Transfiguração, algo extremamente sobrenatural, dentro de uma vida sobrenatural que foi revelada ali com os profetas e com Jesus para os seus 3 discípulos mais íntimos. Jesus levava seus discípulos a águas profundas. O que quer dizer águas profundas? Águas profundas são lugares de milagres, não de milagres para ser visto, mas de milagres para ser participados dele, né? Tem que fazer parte da vida dos discípulos esses milagres. Jesus disse aos seus discípulos: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões, curar enfermos, libertar os cativos. Então você faz parte do milagre de Jesus. São águas mais profundas. Águas profundas também diz a respeito de uma intimidade com Deus, uma intimidade maior com a palavra, uma intimidade maior também entre eles. Isso é muito importante, como um purê de batatas, né? Isso daí é tremendo. Você pode ter batatas, um saco de batatas, mas são batatas. Mas quando você cozinha as batatas, espreme essas batatas, mistura com outros ingredientes, você faz um purê. Ali você vai ver que não há uma batata maior, uma batata menor, todos são iguais. Era isso que Jesus levava os discípulos a viverem, esta unidade no relacionamento. Então, a intimidade faz isso, né? Quando você caminha, convive e faz isto com as pessoas que você está andando. Outra coisa, Jesus compartilhava o seu ministério, né? Jesus ensinava
Ele mostrava como é que tinha que ser feito, depois ele fazia junto com seus discípulos e depois enviava. A terceira parte dele era enviar os discípulos a fazer sozinho. Então Jesus tinha uma pedagogia, uma metodologia muito peculiar. Ele fazia e mostrava como devia ser. Fazia a segunda parte com eles, juntos, para que eles pudessem se sentir seguros. E terceiro, enviava cada um deles e falava ainda: olha, vocês vão para o meio de lobos, mas pode ter certeza que vocês terão vitória. E também Jesus ensinava a se reproduzirem em outras pessoas. Idem e façam outros discípulos também. Não é só os discípulos, você ficar acomodado ali andando com Jesus. Você também tem que fazer discípulos e essas pessoas têm que ser seus discípulos. Da mesma forma que Jesus fez discípulos de pessoas, pescadores de homens, assim também temos que fazer com outras pessoas. A chance é para todos nós. A multidão espera pães e peixes, mas discípulo, ele é um pescador. Terceiro ponto que eu quero abordar também é a consequência de ser um discípulo de Jesus. A primeira consequência é que todo discípulo sempre vai receber instruções de Jesus. Ele disse: lancem as redes, isto é, desafios novos, diários, contínuos. Sempre seremos surpreendidos por desafios novos que Jesus vai colocar em nosso coração. Outra consequência é uma vida de obediência. A multidão não tinha nenhuma condição de obedecer Jesus, mas discípulo não. Discípulo, ele tem a condição de obedecer aos mandamentos, obedecer às instruções que o mestre dava. Tal ponto que falaram: vou sim lançar a rede sobre a sua palavra, porque sei quem tu és. Isso quer dizer atitude. Todo discípulo, ele tem uma atitude. Outra consequência é uma vida sobrenatural. Pegaram tal quantidade de peixes, onde eles não tinham proferido nada, não tinha acontecido nada, nenhuma pescaria, eles eram aptos pescadores, eram profissionais, mas trabalharam a noite toda e não conseguiram nada. Com a palavra do Senhor Jesus, o milagre aconteceu. Isto é, faz parte da vida de um discípulo, uma vida de milagres. Outra consequência é fazer parcerias. O discípulo não trabalha sozinho. O discípulo, ele trabalha com parceria. Ele chama as pessoas: olha, vem me ajudar, vem comigo. Nós vamos fazer o mesmo trabalho e o resultado será de todos nós, Eles disseram: olha, venham para cá, o barco está cheio, está indo a pique, vem nos ajudar. Isso quer dizer que um discípulo vive uma vida de companheirismo. Ser adorador, outra consequência de uma vida de um discípulo é ser um verdadeiro adorador do Senhor. Simão, ele quando viu tudo isso que Jesus fazia, mostrava a palavra de ordem, ali a instrução, a obediência, o sobrenatural, a parceria, ele prostrou-se aos pés do Senhor Jesus. Reconhecimento da soberania, reconhecimento de quem Jesus é como Senhor da nossa vida. Isso é muito importante, reconhecer Jesus como Senhor e único e suficiente Salvador de nossas almas. E, por último, aqui eu separei que eles tinham uma vida, discípulo tem vida de transparência. Se não houver uma vida de transparência, será como Adão na época lá do Éden, quando pecou, se escondeu, vestiu-se de roupas, fugiu da presença de Deus. Mas aqui Simão, ele se torna uma pessoa transparente como discípulo. Ele fala: afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele reconhece o pecado, ele confessa o pecado, Então ele se humilha na presença do Senhor. Todo discípulo tem esse estilo de vida, Ele peca, confessa seu pecado, abandona o pecado e continua sempre seguindo, tendo uma vida íntima com Jesus, de obediência, de adoração, vivendo uma parceria com seus companheiros, vivendo as instruções, o chamado que cada um tem. E eu quero agora concluir para você todo esse pensamento, dizendo que a intimidade de um discípulo com seu mestre Jesus sempre o levará a um nível superior de vida. Nesse momento, eu quero dizer para você que é uma hora certa para que seus valores sejam revistos
e não só de rever, mas também de mudar a atitude, de uma atitude de pessoas que vivem no meio da multidão para uma atitude de discípulo. O Senhor te chama para uma vida íntima. Vem, veja que vale a pena esta vida íntima com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.